Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre que história é essa de que o atacante Edu foi especulado no Fortaleza. Enfim, será que tem alguma chance, seja assim o Fortaleza, algum outro time da Série A ou do exterior, tirar o jogador do Cruzeiro antes do meio da temporada, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. Quero falar também sobre um atacante que foi anunciado ex-Cruzeiro no Fortaleza, tá? Acabei pesquisando sobre essa do Edu e que um atacante da base do Cruzeiro fechou com a equipe lá do Fortaleza, que vai possivelmente jogar na categoria de base. Quem quer esse jogador? Quero falar com vocês também sobre a expectativa do jogo de hoje na Copa do Brasil. O Cruzeiro para conseguir um bom resultado, quantos milhões está em jogo e também há quanto tempo o Cruzeiro não avança, né, dessa terceira fase na Copa do Brasil. E para terminar aqui com vocês, falar sobre o volante Hudson, onde alguns de vocês me perguntaram se ele poderia ser viável para o Cruzeiro e em relação também a jogadores registrados no fim da janela. Será que o Cruzeiro já registrou já o limite? Enfim, quero comentar aqui com vocês e trazer algumas informações interessantes nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos e 200, então conto com a ajuda aí de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje de manhã. Inclusive, caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, tá? Acho que o YouTube não quis entregar muito aí para vocês, mas é do Pedro Lourenço prometendo um camisa 10 para o Ronaldo. Vai lá dar uma olhada aqui que o Ronaldo disse a respeito disso. Vou deixar aparecendo no card e também na tela final desse vídeo. O salve, o primeiro que comentou foi para o José Custódio, ele que é de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Valeu demais, José. Tem vários torcedores do Cruzeiro em Betim, Minas Gerais. E o segundo salve nesse vídeo é para o Marcos Vinícius, ele que é lá de Governador Valadares. Muito obrigado, Marcos, está sempre aqui acompanhando. Então, caso você queira aparecer aqui, hoje só vai ter vídeo, hoje não vai ter vídeo, tá, de tarde, mas possivelmente amanhã ali às 11h15 já pode vir aqui no canal que tem vídeo novo para vocês. Bom, primeiro assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Hudson, onde assim, alguns de vocês me perguntaram depois daquele vídeo que eu fiz no domingo, falando sobre algumas opções de jogadores que estavam livres no mercado, se ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. E eu quero explicar também essa taxa, esse negócio envolvendo assim, como que o Cruzeiro poderia registrar um jogador com a janela de transferências fechada. Enfim, o Hudson, que como vocês sabem, acabou o contrato dele com o São Paulo no dia 31 de dezembro de 2021, então na temporada passada, e também o seu vínculo de empréstimo com o Fluminense, então está totalmente livre no mercado. Até foi especulado no América, né? Acabou que não teve um acordo entre as partes, até tem que pensar depois por que não chegou a um acordo, se foi financeiro e tudo mais, até porque o Hudson já está totalmente recuperado daqueles problemas de lesão que ele teve principalmente na temporada de 2021, porque em 2020 ele foi o titular absoluto pelo Fluminense, tanto que ele fez naquela temporada de 2020 43 partidas, 1 gol e 3 assistências, mas ano passado conseguiu jogar apenas um estadual com 4 jogos, ainda quando estava emprestado ao Fluminense. Enfim, um jogador que eu acho muito bom, mas tem a grande questão que a idade dele, já tem 34 anos de idade, e eu vejo que para ele chegasse no Cruzeiro, no mínimo um salário de 150 mil por mês. Então, será que o Ronaldo estaria disposto a pagar um valor próximo a esse? Lembrando que ele pode cobrar muito mais, por exemplo, próximo do que ele ganhava no Fluminense, quando estava ainda com um contrato vigente no São Paulo. A grande questão para mim é que, mesmo eu gostando bastante do Hudson, não vejo mais ele voltando ao Cruzeiro, a questão da idade e também em setor de volantes. O Cruzeiro está precisando de volantes hoje? Na minha opinião, não precisa, tá? O Cruzeiro hoje já tem o Pedro Castro, o William Oliveira, Neto Moura, Adriano, Felipe Machado e o Mitkov, que ainda é um jogador que está tendo oportunidades. Então, na minha opinião, muito bem servido já, tá? Vários jogadores para essa posição, fora alguns que podem fazer esse papel meio que um segundo volante ali, igual, por exemplo, o Fernando Canezin. Eu estou considerando ele como um meia ofensivo, tá? Enfim, eu queria falar com vocês sobre o registro de jogadores nessa janela. Ainda não vi nenhum portal falando sobre isso, tá? Mas o Cruzeiro, eu já vi que registrou 3 jogadores depois do fechamento da janela, que foi o Leonardo Paes e também o Luvanor, e agora vai ter o Rafael Silva, que ainda não saiu no bid da CBF. Mas assim, se o Cruzeiro contratar esses 3, não vai poder mais contratar nenhum jogador até o dia 18 de julho, tá? No caso, essa lei que a CBF permite, junto à FIFA, que o Cruzeiro poderia, no caso, registrar 3 jogadores depois do fechamento do transfer ban, desde que esses jogadores tenham rescindido os contratos antes do dia 12 de abril, ou já estavam livres, né, como seria no caso do Hudson. Então tem que ver essa questão. Eu não vejo o Cruzeiro mais trazendo reforços, né, pelo menos até o meio da temporada. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito do Hudson. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito da Copa do Brasil e o jogo de hoje é a expectativa da Raposa, até porque assim, o Cruzeiro não avança para a fase de oitavas de finais desde a temporada de 2019. Apesar de ser o jogo da ida, né, já tem uma grande expectativa, porque se o Cruzeiro conseguir um bom resultado,
pode voltar para Belo Horizonte com uma possível classificação encaminhada. Então, sem sombra de dúvidas, uma vitória hoje, ou até mesmo, quem sabe, um empate, né, para não levar desvantagem para o jogo da volta, já estaria bem interessante. E o Globoesporte.com trouxe uma matéria nessa terça-feira que eu queria comentar aqui com vocês, justamente por ser o dia da partida entre Cruzeiro e Remo. Essa fase que, se o Cruzeiro passar, vai ter direito a 3 milhões de reais, uma grana bem interessante, né? E conseguir, assim, passar para as fases de oitavas de finais, que, lembrando, o Cruzeiro, desde quando foi rebaixado lá em 2019, sempre caiu nessa mesma fase. 2020 foi eliminado para o CRB, depois de uma derrota dentro de casa por 2-0 e empate lá no estádio Rei Pelé por 1-1, e ano passado vitória dentro de casa por 1-0 contra a Juazeirense, derrota por 1-0 fora de casa e perdeu nos pênaltis por 3-2. E agora, nesse ano, uma coisa que pode favorecer o Cruzeiro, ao menos na minha opinião: primeiro jogo ser fora de casa. Eu acho isso muito melhor, pelo menos para o Cruzeiro nessa atual fase, né? Você pode ver que nos últimos 2 anos o Cruzeiro começou o jogo, o confronto dentro de casa e teve que decidir ainda fora. O Cruzeiro já no jogo da ida não conseguiu fazer o resultado, como foi, por exemplo, em 2020, diante o CRB. Esse ano, igual eu falei para vocês, agora temos o Remo, que é um adversário difícil, na minha opinião, um time que está na Série C, mas com um ataque bem interessante. Tem o Brenner, por exemplo, o Felipe Gedós, o Eric Flores, trouxe alguns reforços bem pesados aí para a disputa da Série C e ganhou recentemente o título estadual em cima do Paysandu, inclusive no jogo da ida, uma goleada histórica contra a equipe. Então, realmente não é um adversário fácil, ainda mais fora de casa, mas eu estou confiante na classificação. O Cruzeiro, que até aqui já embolsou 4 milhões e 600 mil reais e tem a chance de faturar no total, avançando para as fases de oitavas, no total 7,6 milhões, uma grana super interessante que estaria, né, chegando aos cofres do Ronaldo, que sem dúvidas seria muito bem-vinda. Mas enfim, caso você queira saber, assim, escalação do pré-jogo dessa partida, só ir no vídeo de hoje mais cedo, onde eu também falo a respeito disso. Pode continuar aqui até no final do vídeo, quando eu acabar eu vou deixar como sugestão para vocês na tela final, beleza? Bom, penúltimo assunto desse vídeo é a respeito de um jogador da base do Cruzeiro deixando o clube e indo para o Fortaleza. Notícia lá do site Futebol Cearense, onde o Riquelmo, atacante de 20 anos de idade, está indo para o Fortaleza, possivelmente para jogar nessa temporada na equipe de base e, quem sabe, não ser aproveitado num profissional. Ele que, assim, o atacante foi campeão mineiro do Cruzeiro de categoria de base e inclusive participou de 2 edições da Copa São Paulo. Ele que, pelo profissional, chegou a atuar em 3 partidas, sendo 2 na Série B e com uma assistência e outro jogo também na Copa do Brasil. É um atleta que, na minha opinião, até merecia mais oportunidades, mas acabou sendo bastante desgastado, né? Porque ele jogou apenas na temporada de 2020 como profissional, igual eu falei para vocês, 3 jogos, uma assistência, e não foi uma fase muito boa, por exemplo, do Cruzeiro. Na minha opinião, deveria ter aproveitado ele um pouco mais. 2021 jogou apenas na categoria de base e teve um número razoável, 28 jogos, com apenas 2 gols e uma assistência. Não jogou a Copa São Paulo desse ano e já era de se esperar, depois do Ronaldo chegar, que teve vários cortes. Foram mais de 88 atletas dispensados das categorias de base do Cruzeiro, do Sub-17 ao Sub-20, e o Riquelmo foi um desses, tanto que eu nem sabia, vi essa notícia aí do Fortaleza anunciando a contratação do atleta, que vai jogar pelo time Sub-20. Não sabemos se o Cruzeiro manteve um percentual do atleta. Eu acho que seria interessante, porque é um jogador que já demonstrou ter bastante potencial. Enfim, e um jogador que eu acho que poderia, igual eu falei para vocês, ter mais oportunidades, atua de ponta direita, ponta esquerda, e é um dos Riquelmes, né, que ele chama Riquelmo, mas na base do Cruzeiro tem vários jogadores com o mesmo nome. Eu fui pesquisar para achar o jogador, pensei Riquelmo, apareceu uns Riquelmo Cruzeiro, apareceu uns 4 opções lá de jogadores que eram, no caso do time Sub-17 e também do Sub-20 da Raposa. Mas enfim, o que você achou a respeito dessa saída do jogador, que vai jogar agora primeiramente na base do Fortaleza? E o último assunto desse vídeo é a respeito do Edu. E assim, eu estava pesquisando sobre essa ida do Riquelmo para o Fortaleza e também de alguns boatos que eu vi no Twitter a respeito do Edu, que o Fortaleza estaria interessado na sua contratação. Enfim, essa notícia aqui surgiu, no caso, por meio do Hugão, que é um influenciador também bem forte do Cruzeiro, lá no programa do Alterosa Esportes, nessa última segunda-feira, onde no quadro lá surgiu uma possibilidade, por exemplo, de que o Fortaleza estaria interessado na contratação do jogador, tá? Enfim, crédito também para o portal Y Sports, que tem, no caso, y.com, notícias no caso do Cruzeiro e tudo mais. Enfim,
essa possibilidade que foi levantada, mas até mesmo o Gão nesse programa descartou meio que essa possibilidade, porque o Edu aqui no Cruzeiro, ainda mais nessa gestão do Ronaldo, praticamente inviável pensar na saída, por exemplo, do jogador. Até levantou um ponto importante: se fosse o Sérgio Rodrigues, eu tenho certeza que seria mais fácil, né? Porque, se vocês for lembrar, nessa altura do campeonato, o Matheus Barbosa foi, no caso, especulado no Cuiabá, e ele acabou, no caso, ele foi especulado no Atlético Goiano, acabou saindo do Cruzeiro para ir para o Atlético, porque ele tinha uma cláusula no contrato que poderia sair de graça, por exemplo, um time da Série A. Eu não ficaria surpreso se fosse o Sérgio Rodrigues colocar, sei lá, uma multa de 3 milhões de reais para um time da primeira divisão. Enfim, com o Cruzeiro não tem isso, tá? Agora com o Ronaldo, não sabemos qual que é a multa rescisória do jogador, mas tenho certeza que é um valor bem alto, até porque o Cruzeiro teve que pagar 600 mil reais para liberar o jogador. E mesmo que se fosse ali uma proposta de 5 milhões de reais, 7 milhões de reais pelo Edu, eu não aceitaria, porque é praticamente impensável substituir o atacante agora, nessa altura da temporada, com números excelentes. Não é um cara jovem, já tem 29 anos de idade, 14 partidas na temporada, 11 gols marcados, já fez o dele também na Série B, tem tudo para ser o artilheiro do Cruzeiro nesse ano, e ano passado foi o artilheiro do Brusque na Série B, apenas na competição nacional, 33 partidas com 17 gols e uma assistência. Lembrando que o Fortaleza ainda busca um atacante possivelmente para ser o reserva do Silvio Romero nessa atual temporada, e um dos nomes especulados foi o Edu, mas eu acho bem provável o Edu sair do Cruzeiro até no meio do ano, já acho impossível, tá? Até final do ano também, bem provável, só se fosse com um caminhão de dinheiro, quem sabe aí do futebol do exterior, aí teria que ser um problema para pensar no futuro, mas o Edu agora, o grande craque do Cruzeiro, seria uma perca gigantesca, mas não tem nada dessa história de Fortaleza e tudo mais, para ficar tranquilo, a chance do Edu sair do Cruzeiro hoje praticamente zero, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Quero que você deixe aqui nos comentários, tá? Quanto que você acha que seria um valor para o Cruzeiro liberar o Edu? Quanto que você acha que compensaria? Enfim, tô curioso para saber a opinião de vocês. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando a 34 mil inscritos aqui, né? Então, ajuda nós a chegar a esse número. E aqui na tela final, como eu havia prometido para vocês, nesse vídeo onde eu falo sobre o pré-jogo entre Cruzeiro e Remo, provável escalação, desfalques, quem dos reforços vai jogar. Falo também do Everton Ribeiro aqui nesse vídeo, um camisa 10. E no vídeo de ontem de noite que eu postei aqui para vocês, falando sobre algumas atualizações também do mercado da bola. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês nessa tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!